acostumada a ver polícia e Ministério Público desencadearem juntas operações que desbaratam quadrilhas de todos os tipos, a população se acostumou a considerar as duas instituições quase como uma só. Mas há algumas semanas se deparou com um verdadeiro duelo entre policiais e promotores públicos. O mote é a proposta de emenda constitucional 37, do deputado Lorival Mendes, do PTB do Maranhão, que determina que o comando de todas as investigações fique nas mãos dos delegados das polícias civil e federal. A primeira reação partiu do Ministério Público, que acredita que impedi-lo de investigar vai diminuir o combate à corrupção. O Brasil em Debate de hoje vai debater esse tema com os deputados Lorival Mendes, do PTB do Maranhão, e Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que é o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Eu sou Vânia Alves e o Brasil em Debate começa agora pela TV e Rádio Câmara. Deputado Lorival Mendes, as pessoas que criticam a PEC dizem que ela vai impedir que o Banco Central, o COAF, a CGU e todos os órgãos de investigação do governo continuem a investigar, que aí eles vão ter todos que se submeter à polícia. É isso que acontece com a PEC? Olha, não é verdadeira essa afirmativa, esse comentário. E, por quê, deputado? por oportuno, nós temos aqui a presença do deputado Fábio Tradi, que foi relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. E, para nossa surpresa, o Ministério Público está aventando essa possibilidade, o que não procede. O que o Ministério Público está fazendo é uma ação midiática, tentando cooptar a população, porque o mundo jurídico do país, os maiores constitucionalistas, ou quase uma unanimidade de juristas, estão apoiando a PEC. Agora até a OAB do Brasil, né, se manifesta favorável, inclusive existe uma ADIM, que o deputado Fábio Tradi conhece muito melhor que eu, que é a 4.220, no Supremo Tribunal Federal, junto também com a Advocacia Geral da União, impedindo que o Ministério Público faça investigação, porque, na realidade, dentro da Constituição Federal, no artigo 129, capítulo do Ministério Público, dentre os 9 a 10 itens elencados, não há nenhum item, nenhum dispositivo, nenhum inciso, nenhum parágrafo, nenhuma linha que atribua ao parquê brasileiro o direito de apurar infrações penais. Essa atribuição está em outro capítulo, que é o capítulo da segurança pública, da qual o Ministério Público não participa. Ou seja, o constituinte originário não conferiu, não destinou essa matéria de apuração de infrações penais ao Ministério Público. Essa matéria está no artigo 144, capítulo da segurança pública, que o Ministério Público não faz parte. Quando o constituinte outorga a um órgão praticar determinada atribuição, a outro órgão que não lhe foi conferido explicitamente, não pode ele, sob a argumentação de que subentende-se, proceder essa atividade. Ou seja, no Brasil, no nosso modelo, quem apura crimes é a Polícia Judiciária, a Polícia Federal e a Polícia Civil. Mas então estariam fora desse poder de investigação a Controladoria Geral da União, o TCU, estaria, deputado? Não, totalmente fora. Não impede as criações da CPI. Talvez o deputado Fábio Tradi possa até explicar melhor do que eu, porque ele tem artigos, quando foi presidente da Ordem dos Advogados, tecendo comentários a esse respeito. Não impede o COAF de fazer o seu trabalho administrativo, como sempre fez, as CPIs de inquéritos policiais pelo Congresso, pelas câmaras municipais, pelas Assembleias Legislativas, não impede a Receita Federal de continuar
com o mesmo procedimento. É isso que eu acabei dizendo nisso. A ação é midiática, o que estão passando para a população não é verdadeiro. É por isso que a OAB do Brasil, que sempre foi um guardiã, né, em defesa dos direitos do cidadão, e é bom que se diga, o que está sendo ferido aí não é o direito da polícia só judiciária, é o direito do cidadão que está sendo lesado. Deputado Fábio Tradi, o senhor, no seu parecer, o senhor ressalvou algumas situações em que o Ministério Público deveria permanecer com poder de investigação. Isso não foi aceito na votação da CCJ. Eu gostaria de saber por que o senhor fez essas ressalvas, quais seriam elas e qual a sua posição agora. O senhor participa do grupo de trabalho que está tentando chegar a um acordo sobre esse tema, né? É fato. Bom, em primeiro lugar, é preciso destacar a pertinência da apresentação desta PEC por parte do deputado Lourival Mendes, porque se de um lado ela acendeu esse fogo da polêmica que é saudável para a democracia, por outro permitiu à sociedade discutir de forma mais aprofundada e reflexiva o papel das polícias e do Ministério Público. Isso é muito importante, de forma que louvável esta apresentação propositiva do deputado Lourival Mendes. Com relação ao meu relatório, que foi parcialmente aprovado, fiz ressalvas no sentido de admitir excepcionalmente a intervenção do Ministério Público na área de investigação criminal. Mas eu fiz outras ressalvas. Esta, por exemplo, que você perguntou ao deputado Lourival Mendes, está lá explícito no meu relatório. Não há interferência na competência administrativa de COAF, Receita, Banco Central, CPIs. Todas essas competências administrativas são preservadas. Agora, evidente, elas não poderão investigar como se fosse um inquérito policial infrações de natureza penal. Constatados indícios de infração penal, cabe a esses órgãos administrativos remeter todo o expediente investigatório às polícias para que elas exerçam o seu papel. Com relação às ressalvas, eu fiz questão de comportar um novo modelo de investigação criminal no país que me parece mais adequado às demandas dos novos tempos. Prescindir, dispensar o know-how humano, sobretudo intelectual, do Ministério Público na senda investigatória, me parece que é um pouco temerário e exagerado. Nós poderíamos ter, como eu proponho no relatório, a polícia titularizando as investigações, mas em algumas hipóteses o Ministério Público coadjuvando, contribuindo de forma proativa com a polícia para se otimizar as investigações criminais. Afinal de contas, se a criminalidade se une, se a criminalidade se aparceira, se a criminalidade se integra em quadrilha ou bando, à margem, portanto, da legalidade, por que a sociedade não tem o direito de ver Ministério Público e polícia juntas para otimizar e tornar mais eficiente o sistema de investigação criminal? Evidente, a grande discussão é qual é a natureza desta contribuição do Ministério Público, em que hipóteses o Ministério Público deve intervir e sob quais condições. Porque um fato é inquestionável. A Constituição explicitamente não atribui ao Ministério Público a função de investigação criminal. Ela o faz, a Constituição, em relação às polícias, civil e federal. Entretanto, como isto não é cláusula pétrea, pode ser modificada. E nesta modificação, eu convido os meus colegas parlamentares a admitir a hipótese de ter a polícia titularizando, mas em algumas hipóteses o Ministério Público ajudando, contribuindo de forma proativa. E quais seriam essas hipóteses, deputado? No meu relatório, 3 hipóteses. A primeira, com a constatação de indícios
de crimes contra a administração pública, corrupção, prevaricação, concussão, crimes licitatórios e outros, polícia titulariza, mas com a cooperação em caráter subsidiário, complementar e residual do Ministério Público. Por quê? Um dos argumentos sustentados pelo Ministério Público é de que a polícia, por não ter as prerrogativas da inamovibilidade, da irredutibilidade, enfim, as prerrogativas que o Ministério Público tem, ela ficaria vulnerável às ações políticas dos governantes de plantão. Admitindo que isto seja verdadeiro, admitindo em tese que isto seja verdadeiro, duas seriam as soluções para minimizar este problema. Uma imediata, que é a apresentação do meu relatório com a presença do Ministério Público junto à polícia, até mesmo para não permitir qualquer ingerência do Poder Executivo governamental na condução do inquérito. Mas num segundo tempo, por que nós não pensamos em dotar as polícias de prerrogativas que fortaleçam esta instituição que é fundamental para o Estado Democrático de Direito? E as outras duas hipóteses? Os crimes protagonizados por organizações criminosas e os crimes praticados por agentes públicos e agentes políticos. Em relação a esses três, a nossa ideia apresentada no relatório é: polícia titulariza e Ministério Público intervém como agente subsidiário para otimizar a investigação. Polícia e MP juntas. Essa é a minha tese. Bom, a gente vai continuar essa conversa. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo. Hoje nós estamos recebendo os deputados Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Lorival Mendes, do PTdoB do Maranhão. A gente volta daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta, hoje recebendo os deputados Lorival Mendes, do PTdoB do Maranhão, e Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, para discutir a restrição do poder de investigação. Deputado Lorival Mendes, além de deputado, o senhor é delegado de polícia, da Polícia Civil de carreira. Eu gostaria de saber, atrapalha tanto o Ministério Público investigando junto com a polícia? Olha, a pergunta é bastante pertinente. Primeiro, esta PEC, ela não é uma PEC corporativista. Ela é uma PEC que defende o cidadão. É por isso que ela foi denominada de PEC da legalidade. E o deputado Fábio Tradi, ele foi muito feliz quando colocou de forma clara, cristalina, de que o Ministério Público não tem o poder investigatório. O deputado Fábio Tradi está tentando introduzir na Constituição, através de uma emenda, e que foi voto vencido lá na Comissão de Constituição e Justiça, o direito do Ministério Público investigar. A Comissão de Constituição e Justiça não aceitou, a Comissão Especial não aceitou, mas o plenário, eu tenho certeza que o deputado Fábio Tradi vai dar continuidade no seu trabalho, nas emendas de plenário, defender o seu ponto de vista. Só um minutinho, eu vou responder já. E o que eu quero chegar é porque isso, tudo que nós estamos vendo, é que o Ministério Público, ele ultrapassou os limites da legalidades constitucionais e infraconstitucionais. O próprio deputado Fábio Tradi acaba de reconhecer essa matéria. Ou seja, todos os atos que o Ministério Público fez, as pessoas ingressaram em juízo, elas estão sob júdice. No Supremo Tribunal Federal existe 98 ações paralisadas sob o argumento da ilegalidade do Ministério Público. Então, isso não tem contribuído com a democracia. Quem tem a obrigação de defender a Constituição não
pode extrapolar os limites da lei. Rui Barbosa já dizia há mais de 100 anos atrás. Fora da lei não há salvação. Então, se eu não tenho a atribuição de investigar, por que eu, conhecedor da Constituição, vou promover, e isso tem beneficiado a impunidade? Não é a PEC da legalidade que tem contribuído. Tanto é que a OAB do Brasil assim também promoveu. Então não atrapalhe nada o Ministério Público trabalhar junto com a polícia, desde que cumprido os regramentos constitucionais. O Ministério pode muito, é verdade. Ele é exclusivo da ação pública condicional. Só ele pode promover a ação pública incondicionada no Brasil. Ninguém mais pode. Ele pode fiscalizar os atos através do controle externo policial, na Constituição, está dentro das prerrogativas dele, as atividades da Polícia Judiciária brasileira. Ele pode requisitar diligências para complementar o que ele achar que falta ao seu convencimento. Ele pode requisitar novas perícias. Ele pode pedir arquivamento. Ele pode muito, mas não pode apurar. Esse é o grande problema. O que o Ministério Público quer é mais poder. E esse poder só lhe pode ser conferido por esta casa, pela Câmara Federal, pelo Senado, pelo Congresso. Ele está apurando através de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Como é que isto pode continuar acontecendo? Ou seja, o que nós estamos defendendo, na realidade, não é o policial, não é a polícia judiciária. Nós estamos defendendo, e isso é importante que fique bem claro para o Brasil, para a imprensa, de uma vez por todas, que o que nós estamos defendendo é a Constituição Federal do Brasil. É o direito do cidadão assegurado no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos têm o direito à ampla defesa, todos têm direito ao contraditório, todos têm o direito de saber quem está lhe investigando e por que está lhe investigando. Nós não estamos num estado ditatorial. Nós estamos querendo implantar no país uma ditadura jurídica, que isso se transformará pior do que a Inquisição. Deputado, vamos voltar para o nosso tema do Ministério Público. Deputado Fábio Tradi. Mas eu não estou falando outra história. Deputado, não, eu sei, deputado Lorival. O deputado Lorival Mendes, é que a gente tem que deixar o deputado Fábio Tradi aqui também falar um já pouquinho. Falou e falou bem. Deputado Fábio Tradi, o deputado Lorival está falando desse tamanho desmedido desse poder do Ministério Público. Né? Existe muita crítica ao poder que o Ministério Público tem, porque hoje da Constituição. O Ministério Público, ninguém controla o Ministério Público. Só um minutinho. Sim, deixa eu fazer uma pergunta para o deputado Fábio Tradi, deputado. Eu estou defendendo o cumprimento que eu tenho o dever, o deputado federal tem, do cumprimento da Constituição Federal. Você acabou de ouvir o outro lado. Sim, sim. E é essa questão que eu vou colocar para o deputado Fábio Tradi. Hoje a gente tem uma crítica muito grande ao Ministério Público, né? O Ministério Público extrapola, existe uma crítica de que ele faz escolhas políticas quando ele investiga. Agora, além dessa PEC, a CCJ do Senado também aprovou uma outra PEC que dá poderes maiores aos delegados de polícia. A gente não está, em contrapartida, criando uma superpolícia? Veja, é preciso reconhecer, em primeiro lugar, que de fato existe uma zona cinzenta de insegurança jurídica com relação à atuação investigatória do Ministério Público, uma vez que, não explicitada na Constituição Federal, todas essas investigações coordenadas pela polícia em conjunto com o Ministério Público, ou aquelas protagonizadas pelo Ministério Público, elas desaguam no judiciário. Portanto, de fato, elas estão sub júdice e o Supremo Tribunal Federal haverá de dar o seu pronunciamento final. Antes, porém, a nossa expectativa é de que o Parlamento
protagonize essa discussão e delibere na forma autônoma e soberana de que é da sua competência e da sua principal atribuição, que é legislar. E nesta legislação que ele pode alterar, preservar, mudar, ele evidentemente pode inclusive alterar a Constituição Federal, permitindo que, em determinadas hipóteses, o Ministério Público possa investigar em conjunto com a polícia, desde que preenchidas algumas condições, com as quais eu até concordo com o deputado Lorival Mendes, e que eu tenho absoluta convicção de que o Ministério Público não se opõe a elas. Quais seriam essas condições? Submeter-se a todas aquelas regras que também ditam o comportamento e a conduta funcional dos delegados de Polícia Civil e Federal na condução dos inquéritos policiais, respeito às garantias individuais do cidadão, respeito aos prazos, enfim, toda essa estrutura de investigação. Porque é preciso deixar claro que o Ministério Público ele investiga, mas ele investiga na fase judicial, ou seja, após o recebimento da denúncia, durante o processo. A questão é, diante das demandas dos novos tempos, com a criminalidade cada vez mais organizada e sofisticada, praticando crimes que são difíceis de serem captados e investigados, não seria interessante termos, à luz do ponto de vista da sociedade, que paga impostos e financia ambas as instituições, o Ministério Público e a polícia juntas, para que essas investigações sejam eficientes e consigam concretizar os seus fins? Esta é a questão. E eu defendo que esta união entre polícias e Ministério Público, a Constituição não proíbe alterar-se para que ela possa, então, determinar a sua concretização. E é nesse sentido que o grupo de trabalho, constituído pelo presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, e o ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso, quer fazer chegar. Não queremos mudar a essência da PEC, porque, como disse o deputado Lorival Mendes, é preciso respeitar a vontade do parlamento. A Comissão de Constituição e Justiça admitiu, na sua constitucionalidade formal, a viabilidade da PEC. Na comissão especial, a minha proposta de interveniência do Ministério Público foi rejeitada, mas no aprimoramento da redação, desde que polícia e Ministério Público cheguem a um acordo, nada impede que, através de uma emenda, nós possamos, em plenário, dar à sociedade aquilo que ela espera. Ela não quer que a polícia tenha tudo e ela não quer que o Ministério Público tenha tudo, embora nós saibamos que o Ministério Público tem muito no país, fortalecido que foi com a promulgação da Constituição de 88. Mas veja, na ação penal, o Ministério Público, ele detém o direito e o poder-dever de oferecer a denúncia, mas isso não é exclusivo do Ministério Público, a não ser nos casos de ação penal pública incondicionada. Existem hipóteses em que o próprio cidadão, através de queixa-crime, pode desencadear o início de uma ação penal. Se em relação às ações penais existem exceções, por que não admitir exceções em relação à investigação? A gente tem 2 minutos, eu queria dar 1 minuto para cada um dos deputados. Deputado, o senhor acha que é possível chegar a esse meio termo, deputado Lorival Mendes? É possível na medida em que o próprio Ministério Público, no debate de ontem da comissão, que tenta uma composição, fechou as portas para o diálogo quando disse que não admite ser investigado. Ele não pode ser investigado. Ele quer investigar todo mundo, mas ele não pode ser investigado. Ele não admite que ninguém entre ali. Aquilo é dele, é um patrimônio dele, não pode. Não pode. O controlado tem que ser controlado. O controlador tem que ser controlado. Nós temos que ter regras. E aí, se o Ministério Público está propondo investigar alguns crimes, por que a polícia não pode investigar eles? Você acha isso correto?
Não, ele fez uma Eu pergunta. espero que o grupo de trabalho ache uma solução para Então, isso. a PEC está aí para nós discutirmos, né? A PEC ela é democrática, a PEC é a PEC da legalidade, a PEC é uma PEC que, como muito bem disse o deputado Fábio Drade, oportuniza ao país, ao parlamento, a discussão desse processo. Tenho um respeito muito grande pelo Ministério Público, acho uma instituição importante para o país, mas nós temos que ter regramento, nós temos que ter controle. Nós não podemos estar promovendo as coisas da forma como está sendo promovido. Deputado Fábio Drade. O Ministério Público, na atuação representativa no âmbito da comissão de trabalho que foi criada pelo presidente Henrique Eduardo Alves, admite que o judiciário exerça o controle sobre a sua atuação investigatória. Com relação à perspectiva de sucesso na confluência de forças entre polícia e Ministério Público, eu posso dizer a você que sou um torcedor inveterado, incondicional da possibilidade de o presidente Henrique Eduardo Alves, no plenário da Câmara dos Deputados, ter ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo polícia e Ministério Público juntas para mostrar à sociedade que todos nós queremos fortalecer o sistema de investigação criminal, superadas as divergências corporativas, porque somos integrantes de uma sociedade que não quer que o crime vença e, por isso, fortalecendo as instituições para que ela supere todas essas dificuldades de ordem jurídica e política e preste contas à sociedade de um bom, real e efetivo serviço público. O Brasil em Debate termina aqui. Hoje nós recebemos os deputados Lorival Mendes, do PTB do Maranhão, e Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, para discutir o poder de investigação do Ministério Público. Eu sou Vânia Alves e nós te esperamos nos nossos próximos programas. Até lá!